Olá, pessoal, tudo bem? Voltamos então com mais um bloco de Direito Administrativo. E agora vamos falar das autarquias. Vamos lá, você dá conta. Tá cansado? Tá cansado? Não aguenta, pessoal, pede um leite. Pessoal, concurso é assim. Alguém falou que seria fácil para você? Alguém disse, não, vai lá, faz uma aulinha, assiste a aula, faz a prova que vai passar? Alguém falou isso, pessoal? Não, ninguém te enganou, né? Mas, pessoal, não é fácil, mas você vai ver, quando você vê o seu nome na lista de aprovados, vai ser uma sensação que você não vai conseguir nem descrever de tanta emoção. As duas vezes dos concursos que eu queria passar realmente, aquele que foi que eu me esforcei, estava estudando para aqueles dois concursos que foi do STJ, que eu passei em 2004, e eu precisava passar, já que eu estava até recém-casado, tinha feito a opção de ter, tinha 2 empregos, fiquei em um emprego só que não pagava muito bem, mas fiz a opção para poder estudar para concursos, né? E eu estava ali na relação, estava recém-casado, minha esposa ficou grávida, não eram nossos planos, e eu estava ganhando pouco e eu precisava passar naquele concurso. Então eu passei no STJ, vi meu nome na lista de aprovados, eu não acreditei, eu chorei ali de emoção. Depois também eu fiquei no STJ em 2004 até 2010, quando foi em 2007, 2008, eu voltei a estudar para concurso, passei na PGFN, foi um concurso também que eu batalhei bastante, foram várias fases ali, uma série de percalços, e quando eu vi meu nome na lista, não só de aprovados, mas da nomeação, pessoal, ali foi realmente também outro momento que eu chorei bastante, porque chorei no sentido de chorar mesmo ali, não só de ficar feliz, mas de descarregar uma série de emoções que eu estava sentindo, até porque na PGFN era o último concurso que eu queria realmente fazer, não fiz outro concurso depois, foi em 2008, então é muita emoção. Eu até falo que tem algumas datas que a gente nunca esquece, né? Data do aniversário de casamento, não pode esquecer, viu, pessoal? Nunca esqueça nunca essa data. Mas a data da posse do concurso público. São 2 datas, que foi, no caso, em agosto de 2004, que eu tomei posse no STJ, e foi em junho de 2010 que eu tomei posse na PGFN. São 2 datas que eu não esqueço mais. São 2 marcos na minha vida que são muito importantes e eu tenho certeza que você vai passar por essa emoção também. Você vai ter a sua chance, você vai ter a sua hora e você vai ter o seu nome publicado no Diário Oficial. Publicado não só na lista de aprovados, mas também ali na nomeação, que é um ponto também muito importante. Maravilha? Então, vamos lá então? Bora para a tela? Olha só, a autarquia é a primeira entidade da administração indireta. E para o seu concurso é a mais importante porque o INSS é uma autarquia. O INSS é uma entidade autárquica, uma entidade descentralizada. Sendo uma autarquia, sendo entidade da indireta, tem autonomia financeira e tem autonomia administrativa. É uma pessoa jurídica que tem capacidade para responder pelos seus atos. E lembrando que fica apenas vinculada ao ente central que fez a criação, não tendo relação de subordinação. Maravilha? Rápida aqui revisão. Agora então, vamos lá para a tela, autarquia e INSS, por exemplo. Quais são as atividades, ou qual é a atividade que é atribuída a uma autarquia, pessoal? E a gente vai seguir aqui o Decreto-Lei 200/67. Decreto-Lei 200/67 estabelece que a autarquia presta de maneira descentralizada uma atividade típica de Estado. Pessoal, pergunto para vocês, o que é atividade típica de Estado? O que é? É atividade própria de Estado. É uma atividade para a qual o Estado foi realmente criado. Serviços públicos, atividades sociais, atividades administrativas, poder de polícia. Você pode verificar que tem várias autarquias que fazem de maneira descentralizada o poder de polícia, de trânsito, relação de consumo, na área ambiental, na área de profissões. Por que
No caso, os conselhos que fiscalizam profissões são autarquias, porque é uma descentralização de uma atividade tipicamente estatal. Fiscalização de profissões é poder de polícia na área de profissões. E sendo descentralizada essa atividade, só pode ser criada uma autarquia para exercer essa função. Por isso que os conselhos de fiscalização profissional, salvo o caso da OAB, são considerados autarquias, que são autarquias que fazem essa atividade. Maravilha? Mas perguntando a você outra questão, se a autarquia só pode exercer atividade típica de Estado, que tipo de atividade a autarquia não pode exercer? Não fala que é atípica não, viu, pessoal? Se a autarquia só pode prestar atividade típica de Estado, que tipo de atividade a autarquia não pode exercer? Qual atividade? A atividade econômica. Por quê, pessoal? Porque a atividade econômica ela não é típica, não é própria do Estado. A atividade econômica ela é de quem? Ela é do particular. O particular que vai atuar na área comercial. É dele essa atividade comercial, não é do Estado. Lembre-se disso. O Estado nunca vai criar nem autarquia, nem fundação para atuar na atividade comercial, não. A gente vai ver já já que ele pode criar empresa pública ou sociedade de economia mista, mas nunca será por autarquia, nunca será por meio de fundação. Então a gente tem, por exemplo, aí, várias autarquias em áreas sociais. Temos, por exemplo, o INSS, que atua numa área social e também numa área administrativa. Temos a Agência de Desenvolvimento do Nordeste, que é a ADENE, que atua em áreas sociais. Temos as autarquias que exercem poder de polícia. Por exemplo, aí, a gente já falou, conselhos que fiscalizam profissões, o IBAMA, a Anvisa, as agências reguladoras, de um modo geral, fazem muita expressão no poder de polícia do Estado. Os DETRANs estaduais e locais exercem poder de polícia na área de trânsito. Então, exercem muito poder de polícia. Temos autarquias que atuam em áreas, então, sociais, em áreas poder de polícia. A maioria vai atuar no poder de polícia, mas são áreas, atividades típicas, próprias de Estado. Maravilha? Temos o Inmetro, que é um outro caso de autarquia que regula, fiscaliza produtos e outras relações. Tem várias áreas que as autarquias são criadas. Então, na tela, vem cá com a gente, que tipo de atividade a autarquia não pode exercer? É atividade econômica. A gente vai ressaltar aqui no ponto, na verdade aqui a ponto 3, né? A gente acabou a ordem que não ficou tão correta. A autarquia tem personalidade de direito público. Viu, pessoal? Então, autarquias são pessoas de direito, fala comigo que são direito público. Direito público. Direito o quê? Público. Pessoal, então a autarquia é pessoa de direito público. Na administração indireta, a gente tem entidades de direito público, como é o caso de autarquia, e de direito privado, que é empresa pública e economia mista. Sendo a autarquia pessoa de direito público, assim como é a União, os estados, DF municípios, as autarquias vão pegar emprestado, na sua criação, todo o regime público das pessoas públicas. Vai atuar com supremacia, frente particular, todas as prerrogativas e as restrições de ser pessoa pública, a autarquia vai também pegar emprestado esse regime. Fechado? Pessoal, olha só, o pessoal das autarquias. Quem trabalha nas autarquias vai seguir qual regime, hein, pessoal? É regime da CLT ou é regime estatutário? É o regime estatutário, que é o chamado aqui regime da lei. Então nós temos aí a legislação fixando quais são os direitos e obrigações para quem trabalha nas autarquias. Tanto aqui eu vou colocar o presidente da autarquia. Ele ocupa, vou botar aqui, o cargo em comissão,
que é um cargo de livre nomeação e livre exoneração. Mas o cargo em comissão, ele é um cargo estatutário, pessoal. Por quê? Porque nós temos aqui um estatuto, uma lei que vai dizer quais são os seus direitos e obrigações. Ele não faz um contrato pela CLT, ele é um cargo em comissão, que é um cargo estatutário, e se for uma autarquia federal, vai seguir o que determina a Lei 8.112. Maravilha? E olha só, pessoal, avançando aqui, nós temos também os demais servidores que não têm cargo em comissão. É o cargo efetivo, que é o cargo do concursado. Então, nesse caso aqui, o cargo efetivo é aquele do concursado. É o concursado que faz o concurso e ocupa um cargo efetivo. Está bem? Então, na prova, regime do pessoal da autarquia, regime é o estatutário. Os cargos efetivos é a grande maioria, que inclusive vão depois adquirir a estabilidade nesse cargo depois de 3 anos de efetivo exercício. Cargo em comissão é um cargo estatutário, ele só não vai adquirir a estabilidade. Tudo bem? Só uma situação à parte que não vão perguntar na sua prova, as autarquias, que são conselhos que fiscalizam profissões, ainda tem na sua legislação específica uma disposição legal permitindo que façam concurso para regime da CLT. Mas isso é somente para, no caso, autarquias corporativas, autarquias que fiscalizam profissões. As demais autarquias, regime estatutário. Maravilha? Puxa só uma OBS, isso aqui é um cuidado que eu vou ter a mais, é difícil aparecer em prova, mas como a voz está falando, Gustavo, fala isso agora para o pessoal, eu vou falar. Então coloque aí, ó, de 2000 a 2007, foi possível fazer concurso nas autarquias para regime da CLT. Então, de 2000 a 2007, foi possível nas autarquias fazer concurso para regime da CLT. Então, tivemos nesse período 2000 a 2007 algumas alterações na Constituição e na legislação em que foi possível sim, e houve uma permissão para que nas autarquias de um modo geral tivesse concurso para regime da CLT. Mas de um modo geral, desde 2007 já não pode mais acontecer essa situação. Fechado nesse ponto aí? Então, vimos o regime de pessoal. Outro ponto, patrimônio. Os bens das autarquias são bens públicos ou são bens de direito privado, hein, pessoal? Olha só, sendo autarquia pessoa de direito público, o seu patrimônio, os seus bens, são considerados bens públicos. Então, o patrimônio é considerado bem público, já que a autarquia é pessoa de direito público. A ponto 6. A autarquia tem responsabilidade objetiva, na forma que prevê o artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição. Então, nós vamos ter uma aula mais à frente para falar o que é responsabilidade objetiva, mas já adiantando que a autarquia responde objetivamente, assim como toda pessoa de direito público, pelos danos que causarem aos particulares, ok? Avançando aqui, prerrogativas autárquicas, pessoal. Já que uma autarquia é pessoa de direito público, ela vai ter prerrogativas públicas, prerrogativas que são de pessoas de direito público. Primeira delas é a imunidade tributária. Sem querer aprofundar demais, porque isso aqui cai mais em concursos que envolvam talvez o direito tributário, mas é importante você saber sim que, no caso, a autarquia não paga impostos sobre o patrimônio, a renda e os seus serviços, vinculados às suas finalidades essenciais. Então a autarquia tem essa imunidade tributária. Então INSS é uma autarquia, não é? INSS tem os seus carros? Sim, tem os seus carros. Carro paga, você com o seu carro, você paga IPVA do seu carro todos os anos? Infelizmente ou felizmente tem que pagar, né? Se também não pagar imposto, o Estado não vai se manter, mas a gente tem que pagar. Você paga IPVA do seu carro? Você paga. Agora, a autarquia é uma entidade, é uma pessoa jurídica, tem que ter seus carros registrados em seu nome. A autarquia e INSS paga IPVA para os estados? A autarquia e INSS que está sediada lá em Mato Grosso do Sul
no estado de Mato Grosso do Sul. INSS é uma autarquia federal. Essa autarquia INSS paga IPVA para o estado do Mato Grosso do Sul? Não paga não. Por quê? Tem imunidade sobre os impostos que são de patrimônio, renda e serviços, que estão vinculados às suas finalidades essenciais. Tudo bem? Outra prerrogativa, já que a autarquia é pessoa pública, os seus bens são públicos, os seus bens e rendas são impenhoráveis. Significa que a autarquia paga condenações judiciais pelo sistema de precatórios, conforme prevê o artigo 100 da nossa Constituição. Então, já que autarquia, vamos imaginar, alguém do INSS atropelou um particular quando estava em serviço. O INSS vai ter que fazer indenização. Só que para o INSS indenizar, o juiz condena a autarquia INSS, depois é feito um precatório que vai pagar na ordem cronológica que prevê o artigo 100 da nossa Constituição. É o sistema de precatórios que está na Constituição. Então o juiz não pode falar assim, INSS não pagou em 24 horas, eu vou mandar penhorar os seus carros. Vou mandar penhorar os seus computadores, vou vender e vou pagar. Pode fazer isso? Não. Por quê, pessoal? Porque os bens e as rendas das autarquias são impenhoráveis. Paga mediante sistema de precatórios. Maravilha, queridos, queridas? Bora avançar? Bora avançar? Vem para a tela então. Imprescritibilidade dos seus bens. Já que os seus bens são considerados bens públicos, eles não estão sujeitos a uso capião. Não estão sujeitos a esse palavrão aí, né? Uso capião. Então você pode ocupar uma área de uma autarquia, imagina que INSS tem um terreno, que é um terreno vazio, que no futuro vai ser um prédio, mas até hoje está vazio, vamos imaginar, e você fica ali por 5, por 10, por 15, por 20 anos, você morre, os seus filhos continuam na posse daquele bem, eles podem adquirir mediante uso capião aquele terreno, pessoal? Não pode. Por quê? Porque não há uso capião de bens públicos. A pessoa até pode ficar na posse quanto tempo for, mas não adquire a propriedade pelo uso capião não. Fechado? Bem público é imprescritível, não se adquire mediante uso capião. Outra prerrogativa autárquica, qualquer dívida para ser cobrada de uma autarquia está sujeita à prescrição quinquenal. Significa que, se você não entrar com a ação, exercer a sua pretensão entrando com a ação em até 5 anos, prescreve. Aquela situação que eu falei para vocês, alguém pegou o carro do INSS, foi levar um ofício até o Ministério, no meio do caminho atropelou uma pessoa. A partir daquele atropelamento, aconteceu um dano. Aconteceu o dano, se o particular não entrar com ação contra o INSS em até 5 anos, acontece a prescrição. Perdeu o prazo para poder entrar com ação, cobrando a dívida do INSS. Fechado? Então a gente finalizou aqui a parte das autarquias. Fazer uma questão para testar e ver como que isso cai na prova. Na tela, vamos lá, produção. Para o direito administrativo brasileiro, uma das características das autarquias é a autonomia equiparada a dos entes federativos que as criam. Pessoal, quando a gente fala de ente federativo, União, Estados, DF municípios, tem autonomia financeira, administrativa e autonomia política, de legislar. A autarquia tem essa mesma autonomia? Não tem. A autarquia tem autonomia financeira e administrativa. Agora, autonomia política, a autarquia não vai ter. Ah, Escatolino, mas agência reguladora faz resolução. Resolução é uma lei. Não é, pessoal. Resolução de agência reguladora é um ato que está abaixo da lei, é um ato administrativo de caráter normativo. Então não se engane, não vá por aí. A autarquia, qualquer entidade dessa, só tem autonomia financeira e autonomia administrativa. Autonomia política não vai ter. Então a letra A está errada. Letra B, tem natureza jurídica público-privada? A gente viu que não, natureza jurídica de pessoa de direito público. Letra C, vou pular a letra C e faço a letra D.
Criação por portaria ministerial? Não, criação mediante lei. A lei cria a autarquia, estão lembrados? Então o que ficou certo aqui foi a letra C de sovaco, pessoal. Brincadeira, viu? Letra C aqui, capacidade de autoadministração, correto. Autoadministração é o que a autarquia tem aqui como alternativa a ser marcada. Não só autonomia administrativa, mas também autonomia financeira, pessoal. A autarquia ela tem uma receita própria e tem liberdade para decidir como que vai usar essa receita. No orçamento da União, tem um repasse de verba destinado às autarquias. Essa verba é repassada à autarquia, ela vai ter autonomia para decidir como que vai usar a receita que lhe foi destinada. Autonomia financeira e autonomia também administrativa das autarquias. Fechado? Pessoal, então ficamos aqui, encerramos por enquanto a parte das autarquias e no próximo encontro será então a parte de ver as fundações, depois empresa pública e depois sociedade de economia mista. Maravilha? Então, encerramos aqui. Agradeço a atenção de todos vocês e até esse nosso próximo encontro. Até lá. Finalizou? Bate aí. Psh, psh. Até nosso próximo encontro. Até mais.